Olá, tudo bem? Bem-vindo para o canal Psicoaprender. Mais uma dica: deficiência intelectual e múltipla. Ponto 2. O que isso significa? Múltiplos. Alguém tem essas perguntas, não consegue identificar, entender por que são chamados de crianças com deficiência intelectual e múltiplas? A múltipla quer dizer, são números. Por exemplo, número que pode perfeitamente ser dividido por outro número e sem deixar resto. Um dos exemplos para se entender a multiplicidade das doenças está exatamente assim. O múltiplo de 3. 3 é o 6, é o 9, 12, 15, 18. Então, o múltiplo de 4, 4, 8, 12 e assim por diante, tá? Então, para se entender, quando se fala deficiência intelectual e múltiplas, é porque ela vem associada com outras múltiplas, com outros fatores que as crianças podem ter em si. Uma dessas crianças é a criança com autismo. Ela não é apenas o autismo, ela vem autismo, ela vem a deficiência intelectual, ela vem também associado também, em alguns casos, a criança com TDAH e tantos outros comorbidades que não são poucos, são vários. A apneia do sono e assim, e vai variando, tá? Então, é apenas para só ter uma noção do que seja uma deficiência intelectual e múltiplas, que não vem só, ela pode vir associada com tantas outras. O que é uma pessoa com deficiência intelectual? Deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento que faz com que o indivíduo tenha um nível cognitivo comportamental muito baixo do que se espera, tá? Então, cronologicamente falando, uma criança com 9 anos de idade, se espera uma criança que está evoluindo nos seus estudos. Uma criança com 7 anos de idade que esteja evoluindo em seus estudos. Criança com 12 anos de idade e assim por diante. Mas quando essa criança ela tem essa deficiência intelectual e múltiplas, é um transtorno que afeta a capacidade do desenvolvimento da aprendizagem da criança, o desenvolvimento que faz com que o indivíduo tenha um nível cognitivo comportamental muito baixo, que está abaixo daquilo que lhe é esperado para aquela idade. Por exemplo, uma criança, quando ela deveria estar no nível de alfabetização, o nível pré-alfabético, alfabético, mas ela não está alcançando esse nível de intelectual. Isso termina prejudicando a criança nesse comportamento do transtorno, que termina também levando a criança a um sistema de isolamento por não acompanhar as outras crianças. As pessoas com déficit intelectual apresentam limitações nas suas habilidades mentais. Isso é óbvio, ela não tem o mesmo direcionamento, o mesmo desenvolvimento, a mesma capacidade de absorção das informações das outras crianças. As pessoas com déficit, o que é um déficit? É um atraso intelectual. Ela apresenta, mas isso não quer dizer que a criança que tenha um déficit na aprendizagem, ela não aprenda. Ela aprende e aprende bem, contanto, um tanto atrasado. Ela aprende no seu modo de aprender. Tem crianças com esse tipo de déficit de atenção, ele vai aprender brincando, ele vai aprender pintando, ele vai aprender desenhando, ele não vai desenvolver no caderno como as demais crianças aprende, ele não vai desenvolver lendo em livros como as demais crianças aprende, ele sempre vai desenvolver de uma forma diferenciada das demais. Ela não vai brincar com as demais crianças, ela pode não interagir
com as outras crianças, mas isso não quer dizer que essa criança não esteja aprendendo. Aprende do modo dela. Eu conheço uma criança, a história de uma criança que eu atendi por muito tempo, na aula de inglês. A professora dando aula de inglês dizia que fulano de tal não está prestando atenção, na hora da prova não vai responder a prova. Ele dizia assim: eu estou ouvindo, professora. E ele tinha 7 anos de idade na época, criança com autismo. Estou ouvindo, professora. E quando foi no dia da prova de inglês, ele tirou 80 pontos na prova. Sabe por quê? Porque, embora ele não estivesse olhando para a professora, ele estava ouvindo as informações, tá? Estava ouvindo as explicações. E tinha alguém ali, um professor, orientador, para estar do lado dessa criança. Então, toda criança que tem déficit de atenção, pouca capacidade do desenvolvimento da sua aprendizagem, eles precisam de alguém para estar do lado dele. A deficiência intelectual e múltipla faz com que essa criança se torne diferente, mas não quer dizer que ela não aprenda, tá ok? Então é muito importante, se o seu filho tem algum déficit de atenção e no laudo médico, o laudo está pedindo que tenha acompanhamento na sala de aula, ele não tem, procure seus direitos. É direito da criança ter um acompanhante educacional, tá ok? Então curta esse vídeo aí, se você é novo nesse canal, se inscreva também, nos ajude, deixe seu like e compartilhe com quem é de necessidade, tá ok? Então, até a próxima dica e tchau, tchau.